Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia, que Deus nos abençoe poderosamente nesta manhã, que este dia seja um dia que o Senhor reservou para derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por mais um dia estarmos aqui juntos, podendo orar, buscar a presença de Deus. Queridos, antes de declarar o Salmo 91, do qual nós estamos na campanha, orando, intercedendo para um alinhamento espiritual, para rompimentos em áreas que estão travadas em nossas vidas. De repente você fala, pastor, eu não tenho como pagar algumas dívidas, não tenho como colocar as contas em ordem, estou desempregado, estou com dificuldade, que eu tive que fechar uma empresa, fechar uma loja, fechar isso, fechar aquilo, fali, eu fui roubado, me extorquiram, enfim, tantas coisas podem ter acontecido. Porém, faltou o recurso. Esta é a palavra. Independente da forma da situação, independente se gastamos mais do que ganhamos, chegou um momento que não tem mais aonde pagar. Interessante que olha que Deus colocou no meu coração nesta manhã, por isso eu estou falando a respeito desse assunto. Aqui no segundo livro de Reis, capítulo 4, é um texto bem conhecido. A palavra do Senhor diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu, portanto, lhe perguntou: que hei de fazer? Diz-me, o que é que tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Interessante que a mulher, ela estava em desespero, ela chegou até o profeta e perguntou para ele, e clamou a ele, aliás, a respeito da situação. Falou: olha, eu vou ter que entregar os meus filhos para pagar a dívida. Porém, façamos uma reflexão. Ela ia ficar sem filho, sem os filhos, e que já estava sem o marido. E tudo que ela tinha em casa era uma botija de azeite. Então ela estava numa situação terrível. Eu creio que estou falando com pessoas hoje que estão com dificuldades na área financeira, que estão com contas a pagar, que estão com dificuldades e precisa de um socorro, precisa de uma saída. Pois bem, Deus está falando conosco nesta manhã, nesta segunda-feira, para começarmos uma semana abençoada. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando nós estamos aqui buscando o Senhor, e nós apresentamos aquela área, aquele problema, aquela dificuldade diante de Deus, Deus ele sempre vai nos mostrar uma saída, sempre vai nos mostrar um caminho. E se nós estamos no propósito, através da campanha do Salmo 91, para um alinhamento espiritual, para o entendimento, para o esclarecimento na área espiritual, para que a nossa vida seja mudada, para que áreas que estão travadas sejam liberadas. Através dessa campanha, Deus está mostrando o caminho, saída. E aqui ele perguntou para a mulher: mulher, o que você tem em casa? O que eu hei de te fazer? O que você tem em casa? Interessante que ela falou: ele poderia perguntar: o que você sabe fazer? Você tem algum dom, algum trabalho, faz algum tipo de serviço? Você é formado em alguma coisa para você poder arrumar um emprego e trabalhar? Vou orar e vou liberar uma porta de emprego para você ir trabalhar e você vai conquistar o dinheiro e vai... Não, ele perguntou o que você tem em casa. Interessante a pergunta. Nos faz refletir a respeito dessa questão. Então, nessa situação, ela falou: a sua serva não tem nada em casa. Estamos passando necessidade, só tem uma botija de azeite, não tem mais comida, não tem mais nada. E ele falou: já é o suficiente, vai. O texto a seguir vai declarar isso tudo, você pode confirmar aí. Vai, pega vasilhas, vazia emprestada, não poucas. Pegue todas as vasilhas que você puder. Leve, feche a porta, leve para sua casa, feche a porta. E deita, ou seja, derrama o azeite que você tem na sua botija sobre todas essas vasilhas vazias.
Aí você pensa assim, peraí, como assim? Eu só tenho uma vasilha de azeite pequena e eu vou pegar na vizinhança toda, todas as vazias que eu puder arrumar e vou encher todas de azeite com uma pequena? Que negócio é esse? Lembra de Jesus quando ele produziu a água em vinho? Da mesma forma, aqui o milagre se manifestou através de uma declaração, de uma liberação, de uma palavra do profeta. E quando ela fez isso, não parou de jorrar o azeite daquela botija que ela tinha, enquanto não terminou as vasilhas vazias. Ou seja, queridos, quando nós nos apegamos a Deus, buscamos e confiamos no Senhor, Deus nos dá uma palavra e Ele pergunta para mim e para você hoje: o que você tem em casa? Talvez você tenha um pequeno recurso, talvez você tenha algum direcionamento de Deus, alguma sugestão de Deus. Talvez você tenha hoje um pequeno recurso. Esse pequeno recurso, ele vai se multiplicar se você colocar nas mãos do Senhor, confiar no agir, no manifestar de Deus, na palavra de Deus. Esse pouquinho que você tem, ele vai se multiplicar. Pastor, mas eu tenho R$100, eu preciso pagar 1.000. Lembra, ela tinha uma botija pequena e ela encheu várias. Depois ele disse: vai, vende tudo, paga a dívida, você e seus filhos vivem do resto. Ou seja, não era pouco. Aquilo foi suficiente para ela pagar as dívidas e ter um sustento para sua casa, para ela ter um tempo para cuidar da família, para se alimentar, para cuidar, para pagar as suas dívidas e poder ter uma vida sustentada. Como se diz, não era uma aposentadoria eterna, porém, um bom valor que deu para viver um bom tempo até se estabilizar, se ajeitarem, seus filhos crescerem. Queridos, Deus sempre tem um suprimento para nós. Deus sempre tem um socorro para nós. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus. Porque quando as pessoas buscam no mundo, buscam a resposta de um jeito, de outro, corre para lá e para cá, elas não têm saída. Mas quando as pessoas buscam o coração de Deus, a direção de Deus, a resposta vem. E nós estamos no propósito do Salmo 91, alinhando a nossa vida espiritual, buscando um direcionamento de Deus para que possamos ouvi-lo. E uma vez que nós possamos ouvir o Senhor, Ele vai trazer uma direção. O que você tem em casa? Pastor, eu não tenho nada. Eu estou desempregado, eu estou com uma dívida assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não tenho condições de trabalhar, porque eu estou enfermo, eu estou com processo na justiça, não libera. O que você tem em casa? Nós estamos numa campanha. Pastor, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho declarado a palavra profética de Deus e eu vou vencer, eu vou romper. Esse pouquinho de fé, queridos, é o suficiente para você se mover nesta ação, nesse milagre. E eu quero te desafiar. Se você quer, é como aquela mulher, ela foi pela palavra liberada do profeta, que ela conhecia que era um homem de Deus. Então ela foi, pegou as vasilhas vazias. Ela emprestou um monte de vasilhas de todo mundo que pôde pegar. Encheu sua casa de vasilhas vazias. Então ela começou a deitar o azeite. Ela recebeu porque ela agiu em fé. E nós estamos aqui num propósito de rompimento em algumas áreas, através dessa campanha para alinhamento espiritual. Então, quando nós não falhamos com o Senhor, nós buscamos a presença de Deus, confiamos no Senhor, Deus ele se manifesta. Deus dá ordem ao mundo espiritual para liberar áreas que estão travadas nas nossas vidas e as nossas vidas são mudadas, transformadas, segundo a promessa de Deus. Então eu quero te desafiar. Você faça uma confissão na área que você tem dificuldade. Comece a declarar que você vai romper. Cada vez que ela despejava em uma vasilha vazia, aquele azeite, ele enchia aquela vazia e foi enchendo. Então, cada vez que eu declaro que eu posso, que eu tenho, que eu sou aquilo que a Bíblia diz,
eu estou declarando uma palavra de fé. Eu estou declarando, Senhor, eu não tenho como pagar aquela dívida a mais, eu não tenho como isso, eu fico murmurando, questionando, fico declarando a derrota, eu fico declarando o problema, eu só vou ver enxergar o problema. Mas quando eu olhar para a promessa de Deus, para a palavra de Deus, é como se eu estivesse despejando o azeite naquela área, naquele problema, naquela dificuldade. Senhor, eu vou fazer, eu vou romper, eu vou vencer, eu vou pagar, eu vou declarar dinheiro chegando, contas pagas, dinheiro sobrando. A botija ali foi derramando o óleo, derramando o azeite, e ela pôde vender, pagar e sobrou para viver do resto. Então nós temos que declarar todos os dias, todas as manhãs, independente se temos ou não temos, mas a palavra do Senhor diz que nós temos, que nós podemos, que nós somos. Então declare, despeje o azeite aí pela fé, dinheiro chegando, contas pagas e dinheiro sobrando. É a palavra de Deus que está sendo liberada para nós no dia de hoje. E se apegue com fé nesta palavra. Declare a área que você tem a dificuldade, Deus vai romper em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Quero orar pela tua vida, te abençoar. Começarmos bem essa semana. Já oramos ontem, primeiro dia da semana, mas nós declaramos o começo mesmo da semana na segunda. Nós começamos a trabalhar, a correria do dia a dia, as nossas obrigações, nossos afazeres. Então, hoje, como o primeiro dia da semana que nós começamos a trabalhar, a correr atrás, nós temos a direção de Deus, porque nós estamos orando, nós estamos declarando a palavra de Deus, e ela vai se manifestar nas nossas vidas. Amém? Não esqueça da sua curtida, do seu like, e também de compartilhar. Compartilhe com mais de pessoas que você puder. Envie essa mensagem para que outras pessoas também tenham o mesmo que você tem, a bênção, a graça, o favor de Deus. E você que está chegando agora, não é inscrito no canal, te inscreve. Vamos caminhar junto. Eu estou aqui todas as manhãs orando, intercedendo pela tua casa, pela tua vida, pela tua família também. Amém? Que Deus nos abençoe. Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, e o livrarei, e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Versículo 15 diz, ele me invocará, e eu lhe responderei. É o que nós estamos fazendo. E ele está declarando que ele vai responder. Então ele já está respondendo o nosso clamor no dia de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero declarar diante da tua bendita e poderosa palavra. Tua palavra diz, Pai, que o Senhor sempre é o socorro bem presente na hora da angústia. E o Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito desse texto, Senhor, que muitas vezes nós estamos como esta mulher, Pai, em desespero, sem saída, não temos como muitas vezes sanar um problema, pagar uma dívida ou acertar naquele momento, naquela situação, mas não temos uma saída para aquele problema. Mas o Senhor sempre nos dá um escape, sempre nos dá uma estratégia.
Por isso, Pai querido, que nesta manhã, cada filho, cada filha do Senhor que está aqui comigo nesta oração, que se porventura está passando por um momento de dificuldade na área financeira, que não tem condições de saldar as suas dívidas, de colocar as contas em ordem, de ter uma estabilidade, Pai, porque o propósito do teu coração é de nos abençoar. Da mesma forma que nós, como pais, queremos dar o melhor para os nossos filhos, o Senhor tem o mesmo desejo, o mesmo prazer em abençoar-nos, Pai, com toda sorte de bênção. E o Senhor já declarou na tua palavra que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus. Por isso nós queremos declarar a liberação, Pai, de todas as bênçãos que o Senhor tem declarado na tua palavra. Senhor, e onde houver um impedimento, onde houver, Pai, algo, uma brecha, alguma situação contrária, nós declaramos pelo nome de Jesus por terra todo este mal, todo este abrolho, todo este impedimento, todas essas travas, todos esses empecilhos que têm surgido no nosso caminho. Quebra, desfaz agora, Pai, toda a trama do inferno e que as bênçãos do Senhor sejam liberadas, Pai, nas nossas vidas. Pai, que filhos e filhas do Senhor que estão aqui nesta oração, Pai, que esta necessidade que teu filho, que tua filha está apresentando agora, seja realmente manifesta, assim como o Senhor deu a resposta àquela viúva, que ela não tinha mais saída, ela ia ter que entregar os seus filhos para pagar a dívida, Pai, e mesmo assim ela ia ficar na miséria, ela só tinha uma pequena botija de azeite, Pai, e ao se alimentar com aquele restante, ela não tinha mais o que fazer. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu creio que nesta manhã o Senhor está derramando uma porção de unção sobre cada família aqui representada. Esta unção, Pai, profética, da qual nós teremos a resposta nas áreas da qual nós também temos dificuldade no dia de hoje, para sanar esta conta, sanar essa dívida, sanar esse problema. Senhor, que o milagre do Senhor possa jorrar através da nossa liberação, da nossa palavra, Pai, sobre a área da qual nós temos dificuldade. Senhor, aquele dia o azeite foi jorrando enquanto havia uma vasilha vazia, mas o Senhor declarou, Pai, manifestar do teu poder e ali houve um milagre. Da mesma forma eu quero liberar, Pai, esta palavra profética sobre cada família aqui representada, cada área, cada necessidade, Pai, seja suprida, assim como foi daquela viúva. Pai, que o milagre, Pai, se manifeste na vida de cada filho e cada filha do Senhor que clama por Ti agora, para que este milagre possa se multiplicar dia a dia, cada momento, Pai, cada palavra for liberada, Pai, na área da qual seus filhos têm dificuldade hoje, que o milagre se manifeste, assim como o azeite jorrava, Pai, que possa realmente jorrar o milagre na área que os teus filhos, que nós, cada um de nós precisamos para o dia de hoje. Por isso, Pai, que o milagre do Senhor se mova de tal maneira para que nós possamos declarar que as contas estão pagas, Pai, e houve, Pai, uma sobra, houve, Pai, uma resposta além daquilo que nós precisamos, porque o Senhor é Deus fiel. Pai, o Senhor é dono do ouro, dono da prata, dono de todas as coisas. É o Senhor que dirige, Pai, conduz, Pai, os nossos caminhos. Por isso, Pai querido, no nome de Jesus nós oramos nesta manhã e declaramos, Pai, que cada filho e cada filha que ora nesta manhã, Pai, tem a resposta da qual veio buscar no dia de hoje. Por isso, Pai, nós declaramos uma semana abençoada, assim como já oramos ontem, Pai, declaramos que cada dia da semana teremos uma resposta, uma saída, uma solução, um direcionamento do Senhor, para que os nossos dias sejam supridos e sustentados, que o milagre do Senhor se manifeste, se mova sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Pai querido, continuamos orando pelo Rio Grande do Sul, que a tua mão esteja estendida sobre aquele povo. Pai, livra eles, Pai, de toda malignidade, dá condições a eles, Pai, para sair desta situação caótica que eles se encontram. Libera recursos, Pai, para que eles possam ver o milagre do Senhor jorrando sobre cada família ali representada. Pai, porque muitos perderam tudo, estão em desespero, Pai, estão tentando reconstruir, Pai, não sabe de onde tirar, Pai,
começar, que o Senhor possa dar a saída, o escape a cada um deles. Oramos e intercedemos em nome de Jesus. Senhor, e vai à nossa frente no dia de hoje, nos guardando, nos sustentando, nos protegendo, nos livrando de todo laço, de toda armadilha, de todo tipo de contrariedade. Livra-nos, ó Deus, de acidente, de perigo, de atrapalhos, de impedimento. Pai, de toda ação contrária, e nos dê um direcionamento para o dia de hoje, dando graça, sabedoria e capacitação para que possamos romper em fé neste dia, em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Amém, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente neste dia, com paz e prosperidade, no nome de Jesus.